Então vamos para o segundo tempo do nosso encontro de hoje, onde nós vamos, como dissemos na nossa fala passada, vamos conversar um pouco sobre a sétima bem-aventurança. Vamos refletir sobre ela. Conversamos ainda há pouco sobre a sexta, e a sexta bem-aventurança é esse descortinamento para que a gente, através da desmaterialização, para que a gente veja diferentemente Deus, não veja com os olhos, mas veja com o entendimento, com o sentimento, com o discernimento. E a sétima é: bem-aventurados os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus. Vamos prestar atenção na diferença entre a sexta e a sétima. Na sexta nós veremos, e na sétima nós entraremos. Qualquer semelhança da conversa de Jesus com Nicodemos não é mera coincidência. Jesus fala para Nicodemos assim: para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. Isso são oportunidades. E nas reencarnações e nas oportunidades, nós vamos desenvolvendo-nos da matéria, nós vamos nos afastando dessa materialidade e vamos construindo espiritualidade, e gradativamente nós vamos vendo diferentemente Deus. Como? Seguindo as lições. E segundo o poeta, lembrei até de uma letra de música aqui agora, do Beto Guedes: as lições sabemos de cor, só nos resta aprender. Então nós precisamos de começar a aprender e praticar, porque sem essa prática, na proporção que nós vamos aprendendo e aprendendo isso e incorporando em nós, fazendo parte do nosso patrimônio espiritual, essas virtudes, aí nós vamos entrando mais nesse conceito de convivência com Deus. Aí nós seremos chamados filhos de Deus. Então Jesus fala que para ver o reino dos céus é preciso nascer de novo. Agora, para entrar no reino dos céus é preciso nascer da água e do Espírito. Além de nascer de novo, é preciso de aproveitar esse nascer de novo e se espiritualizar. Nascer da água e do Espírito, ou seja, água, corpo físico, água, planeta Terra, 70 e tantos % de água. Essa simbologia que Jesus traz para nós. Mas aí, para entrar, é preciso se espiritualizar, é preciso nascer de novo, sim, mas nascer de novo da água, sim, se corporificar, mas também se espiritualizar. E na proporção que a gente vai espiritualizando, chega a um ponto de espiritualização que nós sintonizamos tanto com Deus, que nós estabelecemos uma comunhão com Deus. Aí nós somos chamados filhos de Deus. É expressão, é para acenar para nós com esse estágio de ver Deus e de estar no colo de Deus, porque filho está no colo, no seio, na convivência. Isso quer dizer que ele vibra a Deus, que ele representa Deus, que ele, onde vai, é a expressão da vontade de Deus. Por isso nós confundimos e achamos e até hoje ainda pensando que Jesus é Deus. Mas é que ele, onde ele vai, que o Cristo vai, ele representa Deus. Eu e meu Pai somos um, ou seja, eu estou aqui, mas eu sou a representatividade do Pai aqui, onde eu estiver. E assim acontece com todos os Cristos que estão no seio divino, que estão na comunhão com Deus. Emmanuel tem um texto muito interessante que é fidelidade e comunhão. Se a gente chamar isso lá no YouTube, vai ali: fidelidade e comunhão. E que ele nos explica, nos clareia de que comunhão é um estágio de estar no seio de Deus, de ser cooperador direto de Deus.
e que a fidelidade a Deus é o meio que a gente vai atingir para comungar com Deus. Então as bem-aventuranças estabelecem esse caminho de fidelidade a Deus, para que nós atinjamos o topo, né, da nossa evolução relativa, para que a gente atinja esse topo de nos aproximarmos tanto de Deus e de conseguirmos identificar tanto Deus, de ver com tanta clareza Deus, que a gente começa a comungar com Ele. E esse trabalho de comungar com o Cristo é o trabalho dos Cristos, dos Espíritos que já atingiram o topo da evolução. Que aí eles recebem ordens diretas de Deus, são cooperadores de Deus, são assessores diretos de Deus, são representantes diretos de Deus, são delegados de Deus no universo. Então são muitos pontos onde Deus está representado por um dos seus pacificadores, e onde eles vão, eles são pacificadores, onde eles estão, eles são pacificadores, eles irradiam paz, eles transpiram paz, eles constroem paz, são construtores de paz, por isso são chamados pacificadores. E aí nós vamos ver que na questão 625, porque a pergunta é: como é que eu faço para chegar lá? Qual que é o caminho? Aí vem Jesus na entrada, no sermão de entrada, que é o Sermão do Monte, e nos mostra o caminho, as bem-aventuranças. E paralelamente a isso, ele abre o Sermão do Monte com as bem-aventuranças e consequentemente ele vai pontuando acenando com alguns, indicando alguns caminhos, ou fornecendo algumas senhas, vamos chamar assim, para que a gente caia na real e que a gente caminhe por ali, para que a gente tenha objetividade nessa participação de Jesus em nossa vida relacionada no Evangelho. Nós garimpamos aqui algumas passagens do Evangelho dentro do Sermão do Monte, para a gente entender que ele entra com o Sermão do Monte, os primeiros versículos, as bem-aventuranças. Esse é o caminho, por aqui passam todas as virtudes, por aqui passa o processo de construção da nossa estrutura evolutiva, por aqui, o caminho é aqui. Agora, como deve ser feito? Aí ele vai pontuando durante o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte é tão rico, que todos nós já conhecemos essa história, que o Gandhi, que nem rótulo de cristão ele tem, já deixa para nós que se perdesse todas as escrituras sagradas, todas a literatura sagrada se perdesse e restasse o Sermão do Monte, a humanidade teria um roteiro seguro, ético e moral para atingir a perfeição. Então o Sermão do Monte é essa síntese moral, que nós pegamos aí a questão 625 do Livro dos Espíritos, evocando de novo o senhor Allan Kardec, com essa pergunta. Kardec faz umas perguntas, aliás, todas as perguntas dele, que a gente precisa estar muito atento. Que ele pergunta assim: qual o tipo, olha a palavra, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir-lhe de guia e modelo? Kardec pergunta: o que é tipo? Vamos lembrar da marca de escrever? Tipo, aquela coisa que bate no papel e deixa a marca lá. Jesus traz o Evangelho que inscreve na nossa consciência o caminho para a moralidade. Qual tipo? Essa tipificação, e até a pergunta remonta aos dias de hoje. Como é que se inscreve a fogo na pedra? Como é que se escreve a fogo na madeira? Como é que se escreve a tinta no papel? O ferro de marca é um tipo. Ou hoje já não é mais no fogo que marca, queima o couro do animal. Hoje tem remédio, tem produto químico apropriado para isso, que eles vão com o tipo lá, que é a marca, coloca
no produto químico e vai e coloca na... Isso é uma tipificação, né, gente? Então, olha a pergunta: qual o tipo mais perfeito? Por quê? Porque nós estamos submetidos a muitos tipos aí pela vida fora. A cultura é composta de tipos que imprimem valores em nós. Aquele tipo mais perfeito que vem imprimir valores na nossa consciência de tal forma que Deus tem oferecido para a humanidade, para lhe servir de guia e de modelo, para lhe indicar caminhos e para servir de referencial. O modelo é o referencial, o guia é aquele que vai na frente, caminhando, é aquele que... E Jesus está na nossa frente, encaminhando, evolutivamente, amorosamente, objetivamente, coerentemente, está na nossa frente. Ele vai nos guiando, vai nos orientando. Aí os Espíritos respondem assim: Jesus. É a menor resposta do livro dos Espíritos, é da 625. Jesus. Então é aí que Jesus se apresenta no Sermão do Monte como nosso modelo e nosso guia. Como? Nos indicando caminhos, nos apontando caminhos e nos garantindo de que se a gente seguir por ali nós vamos nos dar bem, que a gente vai atingir a 7ª bem-aventurança, de ser e deixar de ser eu sempre me foge essa palavra antes da comunhão, é a lealdade, não a fidelidade. Para a gente, através desse ensaio de fidelidade, nós atingirmos a comunhão. Então, o caminho é esse aqui. Mas esse caminho aqui é o caminho ainda da fidelidade. De ser fiel a si mesmo, de ser fiel às leis, de não transgredir, de não adulterar. E aí ele vai pontuando conosco o que nós devemos fazer ao segui-lo. Porque não basta segui-lo da boca para fora. É preciso segui-lo tendo-o como referencial, fazendo o que ele faz. Fazendo o que ele faz. Porque ele, além de ser nosso guia, é nosso modelo. Então aí ele vem pontuando para nós como modelo e guia. Ele vem pontuando para nós como é que nós podemos, ao caminhar, nós irmos cada um ir fazendo o seu caminho ao caminhar. E esse caminho que a gente vai fazendo ao caminhar nos leva à 7ª bem-aventurança, que é a construção da paz, onde quer que nós estejamos, que é aquele estágio que nós comungamos com Deus, a administração do universo, a execução de todos os desígnios divinos, que nós viramos parceiros dele, vamos chamar assim, delegados dele, que nós comungamos com ele essa administração do universo. E aí ele vem primeiro com as bem-aventuranças que nós estamos estudando, depois ele vem nos animando, ao mesmo tempo que ele vai investindo em nós, ele vai nos animando. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz dos homens, brilha a luz do mundo, brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Não é o Pai que está no céu lá, não, o Pai que está no céu, no seu céu íntimo. Porque quando nós fazemos luz, é porque nós estamos no Pai. Porque se nós não estivermos no Pai, nós faremos treva. Por isso é que ele fala: brilha a vossa luz, seja coerente e anime-se, porque quanto mais você se esforçar, mais luz você vai produzir, e mais boas obras você vai praticar, e mais fidelidade ao Pai você vai ter para atingir a esse processo de comunhão. E voltando na questão, quanto mais fidelidade, mais nós vamos vendo Deus, mais nós vamos nos aproximando de Deus. Mas não é lá em cima não, é Deus aqui dentro, é Deus no campo, é o reino de Deus em nós. Quanto mais caminhar, quanto mais fidelidade, mais nós vamos avançando nesse trajeto, passando pelo meio das 7 bem-aventuranças, a começar da primeira, passar pela segunda, terceira, até chegar na 7ª.
E aí ele vem nos animando, ele não esquece, não nos deixa hora nenhuma entregue a nós mesmos. E ainda nos recomenda, olha os caminhos que ele acena, velho. Olha, não se pode acender uma candeia e a colocar debaixo do alqueire, mas coloque-a no velador para que alumie todos que a virem, para que alumie toda a casa mental. Porque quando nós colocamos a nossa candeia, ou seja, a luminosidade que nós já alcançamos no velador, em pontos de destaque, em ponto alto, o que é isso? Quando nós exercitamos isso na vida, destacamos isso na nossa vida, brilha a vossa luz diante dos homens. Não se pode acender uma candeia e colocar debaixo do alqueire, não pode esconder essa luz. Ele está falando, vai, exercite fidelidade, utilize os dons divinos que você já conseguiu descobrir em você, que já estão em nós, utilize-os para fazer brilhar os caminhos dos homens, para iluminar as casas mentais, para iluminar as mentes, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Para você chegar a comungar com Deus, vai ensaiando fidelidade. Fidelidade a você mesmo, ao seu campo íntimo. Você tem luz, então não esconda essa luz, joga essa luz para iluminar caminhos dos outros. Aí ele vai dando, entrai pela porta estreita, não entre pela porta larga, porque ela leva à perdição. Ou seja, ele vai indicando caminhos, ele vai definindo caminhos para nós. O que é a porta estreita? É aquela que é apertada e que a gente precisa de se desfazer de algo de nós para poder caber, para passar nela, porque com tudo que nós temos, nós não conseguimos passar. E aí ele dá a senha, fala, se você quiser vir após mim, se quiser seguir os meus passos, se quiser caminhar comigo, então você precisa de renunciar-se a si mesmo, porque senão você não cabe na porta estreita, porque a porta estreita não vai passar tantos valores ilusórios. Não ajunteis tesouros na terra, na porta estreita não vai caber tanto tesouro. É preciso se abrir mão desse processo de ajuntamento que a cultura nos impõe e tomar uma consciência nova de que você, para passar pela porta estreita, você tem que ir leve, descarregado, senão você não vai caber. Agora, se você quer ir pela porta larga, lá cabe tudo, mas é lá. Agora, cá não, lá é lá, porta larga. Agora, a porta estreita é cá, no campo íntimo de cada um, é na intimidade de cada um. Porque senão nós não vamos conseguir chegar nesse processo de comunhão com Deus, se não nos estreitarmos. E aí nós vamos, quando a gente vai estudar o livre-arbítrio, por exemplo, nós vamos percebendo que quanto mais nós vamos evoluindo, menor vai sendo o que nós chamamos de livre-arbítrio. Porque a nossa vontade vai começando a se identificar com a vontade de Deus, e aquilo que nós chamávamos de liberdade, de livre-arbítrio, de liberdade, era o pseudo-liberdade. Porque a verdadeira libertação está na obediência. A obediência a Deus, obviamente. Porque a nossa razão consentiu. Ali nós nos libertamos de um monte de amarras que nós rotulávamos de liberdade, mas que na verdade eram aprisionadores de nós mesmos, em que a gente, na medida que vai perdendo esses exercícios de liberdade, que são muito mais ilusórios, são muito mais correntes que nos aprisionam, mas nós vamos verdadeiramente sendo livres, obedecendo a Deus, e não vamos botar Deus lá em cima, não, obedecendo a Deus aqui dentro. A liberdade é aqui dentro, porque quanto mais nós obedecemos às leis divinas, mais em estado de reino dos céus nós vamos ficando, e mais livres das peias da materialidade nós vamos ficando, para que a gente se solte, se desenvolva dessa materialidade que está amarrada por essas correntes, que nós chamamos de exercício de liberdade, de livre-arbítrio, e para que a gente verdadeiramente retorne na primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres em espírito, o empobrecimento em espírito, aí exatamente essa libertação dessas amarras com o cultivo da humildade, para que a gente
se sinta em estado de rei dos céus. Tranquilo? Então, e aí ele segue nos dizendo que todos aqueles que ouvirem esses seus mandamentos, essas suas palavras, e as praticarem, e que não venhamos a corromper, e que não venhamos a violar o menor dos mandamentos, porque aí nós estaremos comungando com Ele, caminhando com Ele. Ele está chamando a gente, falando para a gente que sem a obediência, sem a coerência, sem a lealdade, sem a fidelidade, os nossos caminhos vão se desviando das bem-aventuranças. Ele vai dando, aí nos chama para um conceito de justiça. O que é justiça para você? Ele falando para a nossa mente. E fala para nós assim: se a vossa justiça não superar de muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Vamos repetir, não é lá no reino dos céus, é aqui. Qual é o nosso conceito de justiça? A quarta bem-aventurança é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E ao estudá-la nós vimos que não é justiça humana, é justiça divina. Por isso que ele fala que os escribas e fariseus pautavam a justiça deles na justiça humana. E quando evocavam a justiça divina trazida por Moisés, que eles seguiam, eles humanizavam essa justiça e traziam de novo para o patamar humano. Então, o que ele nos chama a atenção, nos indicando esse caminho? Como é que você está refletindo, raciocinando, discernindo, assimilando e aplicando justiça divina na sua vida? Porque se estiver igual a dos escribas e fariseus, você está falando muito e praticando pouco. Então ele vai chamando cada um para esse encontro consigo mesmo, essa coerência de vida, coerência de existir. Isso é não violar nenhum dos seus menores mandamentos. E aí ele, no Sermão do Monte, ele dá uma passada pelos 10 mandamentos, que é rico demais da conta. Ouviste o que foi dito aos antigos. Quem são os antigos? Os nossos ancestrais? Ou nós mesmos? Ou eles, os nossos ancestrais, e nós também? Porque nós somos antigos, somos espíritos imortais e vimos trazendo, praticando obras e tendo experiências e seguindo um mandamento que nós assimilamos de acordo com a nossa cabeça lá. Ouviste o que foi dito aos antigos? Os homens antigos que moram dentro de você receberam mandamentos, interpretaram o mandamento com uma justiça farisaica. Ele vai associando um caminho no outro, com uma justiça farisaica. Ouviste o que foi dito aos antigos? E aí ele dá uma repassada pelos mandamentos. Não cometerás adultério. E aí ele mexe no nosso sentimento. Mas toda vez que você olhares para uma mulher com olhares de desejo, já cometeu adultério com ela. Ele está falando de mulher de saia, ou de burca, né? de roupa, de estrutura feminina. Aí hoje nós já estamos entendendo que ele está mexendo com o nosso sentimento. Vigie esse sentimento. Mulher é o feminino, é a nossa sentimentalidade. E toda vez que nós olharmos para a mulher, utilizando essa sentimentalidade, focando nela, com olhares de desejo, ou seja, fora do objetivo da necessidade, já cometeu adultério para com ela. Ou seja, já adulterou a lei divina no campo do sentimento. Dá para a gente entender isso bem? Então Jesus não fala hora nenhuma para as pessoas, para o corpo, para o indivíduo, não, ele fala para a intimidade do nosso coração, para os nossos valores sentimentais, racionais, para o nosso discernimento. Repetindo essa palavra, discernimento é a palavra de ordem. Nós precisamos de ter um discernimento diferente para que a gente enxergue diferentemente do que nós vimos enxergando até agora, porque nós temos sido preparados para isso, nós temos tido muita instrução para isso, temos tido muitas revelações. Nós precisamos de agradecer a todo instante por estarmos tendo acessibilidade
ao Espiritismo nessa encarnação, enquanto tantos outros não estão tendo ainda, porque não está na hora deles. Agradecer todo instante e caminhar nessa direção e vibrar essa nova revelação e aprender, e se interessar, e pensar nela, e procurá-la, e meditar nela, e buscar o entendimento dela para discernir melhor, porque cada um usa a luz que tem, e a luz do próprio discernimento, do próprio entendimento. E se a nossa luz está apagada, nós vamos para o precipício. E se a nossa luz está apagada, nós temos conosco muitos que estão conosco, e é Jesus falando para nós: fica atento aos falsos profetas, eles moram dentro da gente, são cegos guiando outros cegos. Está falando de luz de novo. Então é amplo esse ensinamento de Jesus, quando ele fala: não cometerás adultério. E aí ele vai falar, aí hoje o Espiritismo traz para nós um novo conceito de adulteração. Já não é, e Jesus naquele momento também não estava falando de casal, de vida conjugal, ele estava falando de adulteração da lei. Toda vez que descumprir o menor dos mandamentos, você está perdendo parte comigo, ele fala para nós. Então, em outras palavras, hoje o Espiritismo traz para nós uma nova visão dessa questão da adulteração. É a adulteração da lei divina. É toda vez que nós fazemos ao outro que não gostaríamos que fosse feito conosco, adulterando a lei, nós estamos cometendo adultério, ou seja, nós estamos transgredindo a lei divina. Transgredir a lei divina é cometer adultério contra a lei divina. E onde é que está escrita a lei divina? Na vossa consciência, os Espíritos respondem. Por que nós não enxergamos? Já conversamos sobre isso aqui também em estudos passados. Por causa da bendita da materialidade, que ofusca a nossa visão para a gente não ver as leis divinas, perceber, ler as leis divinas na natureza, na vida, dentro de nós, porque a materialidade ainda está predominando significativamente em nós, no estágio evolutivo onde nós ainda nos encontramos. Mas já foi pior. Agradeçamos sempre. Já foi pior. Hoje nós estamos muito melhores do que éramos antes. E aí garimpamos mais um aí. Cuidado com os sentidos. Toma cuidado com os sentidos. No estágio onde você se encontra e está aos meus cuidados, você é guiado pelos seus sentidos. Cuidado com a sua mão, para ela não ser motivo de escândalo, porque senão você vai ter que vir em outras oportunidades com ela cortada, e nós já sabemos que esse corte é do perispírito. Cuidado com os seus olhos. O olho é a candeia do corpo. Preste atenção de como você está usando ele. Cuidado com a sua língua, cuidado com a boca, cuidado com o que você fala, cuidado com como você utiliza isso. Cuidado com os seus ouvidos, o que você está ouvindo, o que você gosta de ouvir. Ele vai dando os caminhos. Vigie sempre. Vigie o quê? O exercício dos sentidos, porque nós nos orientamos e nos guiamos no estágio em que nós vivemos, e reencarnados é pelos sentidos e pelos órgãos que comandam esse sentido, que funcionam nesses sentidos, que são agentes desses sentidos. Nós já sabemos que uma propriedade do perispírito capacita o perispírito lá no plano espiritual a exercer os sentidos com o perispírito inteiro, independentemente dos órgãos. É a sensibilidade global do perispírito, que é uma das 17 propriedades do perispírito. Então, mas aqui não, aqui nós precisamos dos órgãos. Cuidado com eles, vigie-os. O templo é esse, vigie. Então, há o grande desafio: aprenda a amar o próximo. O caminho é esse, ame o próximo. Mas quem é o meu próximo? O rapaz pergunta. Aí ele lança a parábola do bom samaritano. Quem é o próximo? Ele tem que ser conhecido? Não. O próximo é aquele que está mais próximo e que está precisando de você. Quem é o próximo? A gente vai lá na parábola do bom samaritano e Jesus identifica quem é o meu próximo.
E aí depois, no final, ele pergunta: quem foi o próximo daquele que caiu desfalecido? Foi aquele que o socorreu. Aí Jesus fala: vá e faze o mesmo. Ou seja, ele vai acenando com os caminhos, ele vai passando indicando como é que nós fazemos para atingir esse estágio. E de novo, gente, vamos entender uma coisa: cada uma das 7 bem-aventuranças é um estágio onde nós chegaremos sim em estado de espontaneidade. O que é isso? Quando nós chegarmos nesse estágio citado na bem-aventurança, nós somos daquele jeito espontaneamente. Mas Emmanuel fala para nós que a disciplina antecede a espontaneidade. Mas enquanto nós estamos nos disciplinando, nós estamos também nos fidelizando. E em cada estágio em que a gente vai atingindo isso, nós vamos atingindo aquela bem-aventurança, conhecendo o Reino dos Céus que ela nos proporciona, conhecendo a recompensa que ela nos concede no campo íntimo nosso, porque cada uma das bem-aventuranças oferece uma recompensa. Porque senão periga da gente achar que enquanto nós não atingirmos espontaneamente essa bem-aventurança, nós não seremos bem-aventurados nela. Mas não, isso é relativo. Ao caminhar nós passamos por ela, às vezes não damos conta de ficar nela e ainda nos perdemos um pouco, mas isso tudo é ensaio, isso tudo é disciplina que antecede essa espontaneidade, que é esse momento em que nós atingimos esse estágio evolutivo em que nós somos daquele jeito, espontaneamente. E onde nós estivermos, onde nós formos, nós seremos a expressão daquele estado. Entender isso é muito animador, é muito consolador, né? É muito consolador a gente entender isso, de saber que a gente não está abandonado, não está esquecido, não está desprezado, e que Jesus e a justiça e o amor divino valoriza e potencializa todo e qualquer esforço nosso em qualquer estágio evolutivo em que nós nos encontrarmos. Então ele acena, ele indica, mostra o roteiro, é a bússola, indicando o caminho, e nos fornece recursos para nós mexer com o leme, porque o leme é que vai nos direcionar por aquele caminho. Por isso o Espiritismo hoje é considerado como sendo a bússola e o leme das nossas vidas, porque ele vem nos fornecer recursos para que a gente saiba o nosso destino, e o leme para que a gente se movimente nele para atingir esse destino, não sair da rota. E é isso que o Evangelho de Jesus traz para nós, esses meios operacionais de lidarmos no leme para que nós não saímos da rota que nos tire das bem-aventuranças. Ame o próximo, ame o seu amigo, mas ame o seu inimigo. Opa, ele desafiou demais. Ame o seu inimigo. Mas aí ele nos esclarece: mas se você só ama o seu amigo, se você só faz o bem para quem te faz bem, só sorri para quem te sorri, só é benevolente para quem é benevolente para com você, só é indulgente para quem é indulgente para com você, só perdoa quem também te devolve em perdão. Aí ele faz uma pergunta que grita na nossa consciência: que fazer de especial? Especial é fazer diferente, porque se a gente não renunciar-se a si mesmo, não conseguirá fazer diferente e fazer especial. Eu vou pular lá para o fim. O que fazer de especial? Sede perfeitos. Ele vai não julgueis. Julga não, está todo mundo no mesmo nível. Se você não fez o que o outro, você está julgando o outro, você fez ontem, ou fará nessa vida, então fará daqui a pouco. Não está passível de fazer. Seja discreto na caridade, não faça alarde não permita que a sua mão direita veja o que faz a sua esquerda. Mão direita, mão esquerda, olha a direita e esquerda de novo, sentimento, razão. Não ajunteis tesouros,
não sirva a dois senhores. Desmaterialize-se, porque Ele é um Senhor. Espiritualize, porque é outro Senhor. Enquanto você ficar servindo os dois senhores, você vai servir, você vai ficar dividido. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar a espiritualização e a sua justiça. Aí ele fecha o Sermão do Monte. Porque todo aquele que ouvir estas minhas palavras e as praticar, assemelhar-lo-ei a um homem sensato, que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí ele vem com esse ensinamento maravilhoso, que vem a tempestade, que vem o vento, e que não derruba essa casa. Mas insensato é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. E construímos sobre a areia quando nós transgredimos os mandamentos, quando nós utilizamos aquilo que é mutável, que é transformável, que é a matéria. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí, quando nós achamos que estamos seguros na nossa ilusão, nós percebemos que construímos a nossa casa mental em valores muito ilusórios, muito materiais, e ela se transforma e nós obrigatoriamente temos que transformar-nos com ela, ou abrir mão dela, renunciar a ela e buscar aqueles valores que são verdadeiramente imutáveis, que é exatamente nessa direção que Jesus nos coloca ao nos acenar com o caminho das bem-aventuranças, e são esses caminhos que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, quando ele pontua alguns caminhos, nos convidando a desenvolver em nós alguns valores morais, para que a gente ensaie fidelidade para caminhar nessa direção de um dia comungarmos com Deus. E a questão número 11 do Livro dos Espíritos é: será dado um dia ao homem conhecer os mistérios da divindade? E os Espíritos respondem sim, um dia sim. Quando esse dia? Na proporção, e não é um dia só não, são vários dias, na proporção em que ele for evoluindo, ele vai conhecendo os mistérios da divindade, ele vai aprendendo a enxergar Deus diferente, até chegar num ponto em que ele enxerga Deus tão nitidamente, que ele entra para o seio de Deus e vira parceiro direto de Deus, é um pacificador. É muito belo o Sermão do Monte, e a gente tem a eternidade toda para continuar estudando ele. Cada versículo dele é um convite para um estudo longo. Então a ideia aqui de trazer o Sermão do Monte é só para a gente falar de Jesus e apresentá-lo e reconhecê-lo como modelo e guia nosso. Através do Sermão do Monte ele se apresenta assim para nós, que é o que está escrito na questão 625 do Livro dos Espíritos. Nós vamos na próxima semana então interrompermos aí esse princípio fundamental, senão a gente fica a eternidade estudando só ele, e vamos passar para o terceiro princípio fundamental, que é Espírito. Só para a gente já ir exercitando, Espírito é o foco, o centro, o objetivo, o material de estudo do Espiritismo. Então, todos os princípios fundamentais desembocam nesse terceiro, que é o Espírito. Então, semana que vem, dia 13 de setembro, 6 hoje, 7, 13, né? 13 de setembro, nós estaremos estudando, entrando então no terceiro princípio fundamental, que é o Espírito. Muito obrigado, muito boa noite a todos, que Jesus continue nos amparando e nos abençoando.